Ter as emoções à flor da pele. Que sentido faz hoje em dia, nas nossas escolas, este ditado já antigo? Como podemos fazer com que ele deixe de fazer parte do nosso léxico emocional? Hoje vamos conhecer um projeto inovador, diferente e diferenciador. Projeto Erasmus+, Soft Skills Strong Persons. Promoção da inteligência emocional nas escolas, integrado no plano de desenvolvimento pessoal e comunitário quando o Sol não agrada à Lua, e do qual também faz parte o programa Cresço Sentindo, Sou, Sinto e Aprendo, direcionado especificamente para o primeiro ciclo. Para melhor conhecermos este programa, vamos estar hoje à conversa com a coordenadora deste projeto, a docente Luísa Costa, e a também mediadora escolar, docente Dinora Barros. Venha connosco, de mãos dadas, conhecer a gestão emocional nas escolas. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e encarregados de educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste programa, vamos abordar a gestão emocional na escola. Para conhecer melhor essa realidade, vamos conversar com a coordenadora do projeto e docente, professora Luísa Costa, e a também docente Dinora Barros, na qualidade de mediadora escolar, no projeto que vamos melhor conhecer ao longo desta entrevista. E antes de mais, agradecemos a vossa disponibilidade para poderem estar aqui connosco e gostaríamos que cada uma de vocês se apresentasse aos nossos ouvintes. Devem estar curiosos para saber quem temos aqui hoje. Bom dia, chamo-me Luísa Costa, sou professora de História há mais de 20 anos aqui no agrupamento Morgado Mateus, inicialmente na escola Monsenhor Jerónimo Amaral, agora pertence ao agrupamento, e sou também há mais de 20 anos coordenadora dos projetos europeus, que inicialmente era o projeto Comenius, neste momento é o projeto Erasmus+, e também coordeno o Clube Europeu do agrupamento, que também já tem mais de 20 anos. Portanto, sempre ligada a projetos europeus. E já agora agradeço também a oportunidade que nos deram de virmos aqui divulgar o nosso projeto. Bem, bom dia a todos, o meu nome é Dinora Barros, sou professora de língua também há aproximadamente 20 anos, no entanto neste projeto e no agrupamento da Morgado Mateus estou enquanto mediadora escolar, com a felicidade e o prazer de estar a fazer parte também de um projeto que muito me diz e que de facto não é de todo da minha autoria, mas que se o desenhasse não o desenharia melhor. E estou extremamente feliz por fazer parte deste projeto, porque de facto é algo onde me sinto peixe dentro da água mesmo, porque consigo conjugar tudo aquilo que a docência e a paixão pelas crianças, pela paixão que tenho pelas crianças, e consigo juntar aqui vários pontos e todos eles estão a fazer sentido, e por isso tem sido um prazer. Agradecer, tal como a Luísa fez, o convite para podermos aqui conversar um bocadinho e dar a conhecer o que está a ser feito. Muito bem. Antes de irmos ao projeto propriamente em si, que fala da gestão emocional na escola, voltamos um bocadinho atrás e tentamos perceber o que é que esteve na origem desta consciência, qual foi a necessidade encontrada para que esta abordagem pudesse ter sido tomada na escola. Nomeadamente, havia gestão de conflitos, havia o bullying. O que é que esteve na origem deste programa que nos vão apresentar? Bom, antes de mais, talvez seja importante que eu diga que o interesse começou por ser um interesse pessoal meu por esta temática, depois de ler o António Damasio, depois de ler o Daniel Goleman e de perceber este novo conceito de inteligência emocional que fazia todo sentido, para mim fazia todo sentido, e de ver a aplicabilidade e a relevância que teria no contexto escolar. A partir daí, pronto, frequentei um mini curso, digamos, num congresso sobre esta temática, que era simultaneamente um evento Erasmus, e havia várias escolas europeias nesse congresso representadas, e um dos aspectos que foi lá muito realçado foi
a inovação, o caráter inovador desta área, desta temática, em todos os países europeus. Não era só uma questão portuguesa, que nós temos um bocado a ideia de que Portugal está atrasado, em termos de educação não estamos. E foi aí que se deu o clique. Eu, como coordenadora de projetos europeus, nesse congresso tenho de ter um projeto sobre esta temática e tenho que levar isto para a escola, porque é uma oportunidade, um privilégio podermos inovar, e temos essa função nos projetos Erasmus, tem que ter uma componente de inovação, ou de outra maneira não são financiados, e tem que ter pertinência e tem que ter relevância para o futuro da educação. E foi bom sentir que essa aprovação do projeto imediata foi uma corroboração dessa ideia de que esta é uma temática importante, e ao mesmo tempo conseguir que vários países tivessem o mesmo interesse e a mesma motivação para trabalhar esta temática e para implementar na escola. Muito bem. Voltando um bocadinho atrás e para esclarecer os nossos ouvintes, o que é isto da inteligência emocional? Nós falamos no coeficiente de inteligência, que é mais vulgo conhecido, Sim. não é? Mais vulgarmente conhecido, mas isto que é da inteligência emocional, assim de uma maneira mais ou menos sucinta? Muito sucinta e muito empírica, sem entrar em parte muito científica em pormenores. Neste momento está mais comprovado cientificamente que não temos apenas uma inteligência, não existe apenas uma inteligência, existem várias inteligências, e a inteligência emocional é uma delas, e talvez uma das mais importantes, porque aquela inteligência, aquilo que nós chamamos de inteligência, quando dizemos o meu filho é muito inteligente, o professor disse que o meu filho era muito inteligente, estamos essencialmente a falar de uma inteligência cognitiva que se baseia mais na memória e numa capacidade de comunicação, de ler, escrever, saber dizer aquilo que li, saber replicar ou repetir aquilo que eu ouvi, e isso normalmente esses alunos, esses meninos dão-se muito bem no nosso sistema escolar, o que não é todo bom, é sinal que nós não apelamos a outro tipo de inteligências, mas isso é outra questão. Então, nós temos realmente, existem outras inteligências, e nós não as desenvolvemos todas da mesma maneira, porque não damos a mesma importância e o mesmo valor a todas elas. E uma das razões é porque as pessoas não sabem isso e continuam a focar-se sempre no mesmo tipo de inteligência, que é a dita inteligência racional, a inteligência cognitiva de aquisição de conhecimentos. E está também provado que uma criança ou um jovem que tenha tido muito sucesso na escola, com esse tipo de capacidade e competência desenvolvida, não é forçosamente aquele que vai ter mais sucesso na vida. Não vai ser mais feliz porque foi muito inteligente o menino que teve os 20% e os 100%, não foi. Está provado que não. E por isso, como está demasiado provado, é importante que a escola comece então a desenvolver nas crianças e nos jovens as competências que vão fazer deles adultos felizes. É esse o objetivo da escola. E por isso, daí a importância de nós começarmos e o nosso interesse em começarmos a introduzir na comunidade educativa e na escola esta área, começar a trabalhá-la, a princípio como um projeto, a tentar lançar a semente, e esperamos depois que comece a dar os seus frutos e que seja uma sementeira fértil. E prolifica. Ora bem, então começamos a falar um bocadinho sobre o que é o projeto. O nome é muito engraçado. Quando o Sol não agrada à Lua. Eu peço desculpa, mas eu não respondi à pergunta do que era a inteligência emocional. Eu só fiz a Voltemos atrás, introdução. fazemos o feedback para trás. Pois, eu antes de ir ao sol não vou dizer. Bom, então, a inteligência emocional será então a preparação, a nossa inteligência emocional é a maneira como lidamos e como gerimos as nossas emoções. E até que ponto nós conseguimos gerir essas emoções de modo a que elas nos facilitem a nossa relação connosco e com os outros. E depois há uma série de etapas. A primeira será o autoconhecimento, conhecermos nós a nós próprios, conhecermos as nossas emoções para podermos controlá-las, geri-las e podermos estar preparados num momento melhor ou num momento mais desafiante
podermos conseguir ser resilientes, podermos ter autoconfiança, ser positivos, tudo isso tem a ver com uma série de competências que estão ligadas ao desenvolvimento da inteligência emocional e que começa por nós, de conhecermos a nós, depois passará a reconhecer o outro, a ser empáticos, a conhecer e a reconhecer as qualidades e as características do outro, aceitando o outro como ele é, e depois vamos então para a empatia, vamos para o reconhecimento e o respeito pela diferença, e aí entramos então na gestão dos conflitos, porque acaba por depois não é, basicamente é isto. E agora já podemos desculpa. Não tem mal, não tem mal. Se quisermos, já que abordamos a questão da inteligência emocional, por acaso, antes da gente começar a entrevista, falamos aqui um bocadinho sobre um livro que é do Daniel Goleman, a Inteligência Emocional, precisamente sobre isso, e a próxima pergunta é para a Dinora, tem a ver precisamente com esta questão. Qual a importância da empatia na base da inteligência emocional? Porque ele refere aqui um aspecto que eu achei engraçado, do pouco que já li, que precisamente alunos com boas notas não são necessariamente aqueles que conseguem se ingrar no mercado de trabalho. Comentários é que têm a fazer sobre estas duas vertentes? Então é assim, antes da empatia, a autoempatia e a aceitação que a Luísa falava ainda há pouco é fundamental. Porque nós, quando não aceitamos aquilo que está a acontecer connosco, e o que é isto do aceitar? Há um bocado a Luísa falava da questão de algo correu mal, por exemplo, e eu ser resiliente perante a situação, ou não, mas aceitar isso, ou seja, que eu não tenho que agir, eu não tenho que ter sempre aquele comportamento que é o esperado pela sociedade. Eu falhei e tive que me levantar para combater o problema ou a questão. Nem sempre isso tem que ser assim. De alguma maneira, nós obrigamos as nossas crianças a terem sempre sucesso, e isto também nos levaria até para outro programa de rádio se falássemos aqui sobre o que é realmente ter sucesso, porque não é só as tais boas notas, e então aqui a autoempatia mesmo quando eu não estou no meu melhor, porque eu tenho o direito de não estar no meu melhor, eu tenho o direito de falhar. Aliás, a falha e o erro existe por algum motivo, porque senão não faria sentido nenhum. Se eu estivesse sempre bem, se eu estivesse sempre no meu melhor, todas as emoções, toda a parafernália de emoções que estão à nossa disponibilidade, nomeadamente a coragem, não fariam sentido. Da mesma maneira que um ponto branco só faz sentido se houver um fundo preto, porque senão é um fundo branco, portanto não faria qualquer tipo de sentido. E com a empatia é preciso isso mesmo. Ninguém é empático com ninguém se não for consigo próprio. E eu até vou lançar aqui, ser um bocadinho o advogado do diabo. Eu até posso ser empático com a Luísa, com a Ana, com o Eurico, mas se não for comigo, a minha empatia para com vocês numa determinada altura vai ser dolorosa para mim. Vai ser uma mochila difícil de carregar para mim. Eu vou continuar a sê-lo para vocês e vocês vão achar que está tudo bem. Mas mais tarde ou mais cedo, esta minha empatia para com vocês, se eu não a tiver para comigo, vai ser um peso. E um peso que eu vou estar a carregar disfarçado. Porque isto aqui leva-nos para a diferença entre a emoção e o sentimento. Só eu sei aquilo que estou a sentir. A emoção é o que eu vos demonstro. Eu posso estar aqui com um sorriso fantástico e por dentro estar completamente desfeita por um motivo qualquer. Portanto, antes da empatia, a autoempatia. E assim é muito importante que nós levemos para as nossas escolas e valorizemos as tais inteligências que são inúmeras e que neste momento não estão a ser valorizadas. Nós estamos apenas a classificar os nossos alunos de 0 a 100 ou de 0 a 20 e isto é que leva para que muitas vezes, de alguma forma, os nossos alunos não se sintam em pleno na escola porque não estão a ser tratados com igual valor. E ser tratado com igual valor é extremamente importante para eu depois cultivar a empatia. Era da mesma forma que eu digo que nós aqui numa conversa, imaginemos que nós estávamos em rádio, que estávamos num momento de mais lazer, eu tivesse um tratamento diferente para ti só porque tu, por exemplo, tinhas tirado melhor nota. E estaria de alguma maneira a discriminar pela diferença a Ana e a Luísa. E isso só é possível quando de facto a autoempatia for semeada. E tal como a Luísa mencionou, isto começa em nós. A Luísa não foi à procura de uma formação para implementar nos alunos dela, mas sim para implementar na vida dela.
E quando começa em nós, e nós enquanto encarregados de educação, enquanto cuidadores, enquanto professores, enquanto pais, enquanto técnicos auxiliares, direções de escolas, não começarmos por nós, dificilmente vamos ganhar aqui espaço para levarmos tudo isto para as nossas crianças, para os nossos alunos. Outro nível. Peço desculpa por não ter tido capacidade de resumo. Demos muitas pontas para irmos Não. refletindo. O que pretendemos aqui é precisamente isso, é que nós esclarecer os nossos ouvintes, que isto para eles, se calhar para muitos, como até para nós, é uma novidade. Agora, a questão, o que é o projeto Quando o Sol não agrada à Lua e o porquê da escolha deste nome? Esta expressão, quando o sol não agrada à lua, foi uma expressão feliz da nossa colega, não foi minha nem da Dinora, da Carla Azevedo, que está connosco no projeto, e que tem realmente, ela é coordenadora do GAF, do Gabinete de Apoio à Família e ao Aluno, e aí sim eles lidam mais de perto com a gestão dos conflitos, com os conflitos e com os bullying, e quando o sol não agrada à lua tem a ver com isso, e tem a ver, voltamos ao mesmo assunto da empatia, tem a ver com o sol e a lua são dois ícones da beleza universal, da beleza do universo, e no entanto não há nada de mais oposto do que o sol e a lua, é o sol, é a luz, é o dia, todos nós queremos ser iluminados, mas depois há o fascínio da lua, da noite, do mistério, tudo que isso encerra, e são dois mundos diferentes, no entanto ambos belos, e representam exatamente as nossas diferenças, nossas idiosincrasias que nós temos que saber respeitar e temos que ensinar e preparar os nossos meninos, nossas meninas, nossas crianças e jovens para aceitarem a diferença como uma mais-valia e não como uma diferença, se é diferente é negativo. Há que afastar ou afastar-me de, ou criticar, ou ter receio porque é diferente. Não, o diferente é só diferente, mas o Sol e a Lua estão aí exatamente para representar a diferença, a diversidade que nós devemos, e tem a ver com empatia, porque eu para ser empático tenho que reconhecer-me a mim, reconhecer as diferenças do outro e colocar-me no lugar do outro e saber ver as coisas na perspectiva, no olhar do outro, e aí há uma mudança, portanto há duas naturezas, e isso tem a ver... Essa é a definição de empatia para os nossos ouvintes lá em casa, é colocar-nos no lugar do outro. E mesmo este sol e a lua que nós temos dentro de nós também, não é? Também, de sabermos todo dia, a toda a hora, temos uma parte do sol e um não existe sem o outro. Portanto, a questão é mesmo essa, não é? Apesar de serem os opostos, tal como descreveste, eles não existem sem o outro. São os opostos, não é? Eles sempre em lados contrários, mas eles só fazem sentido. E nós próprios. E a vida só faz sentido enquanto os seres vivos só conseguem sobreviver enquanto nós os conhecemos, se eles os dois existirem. Caso contrário, a vida o ser vivo deixa de o ser. E se olharmos um pouco para dentro, quando começamos o nosso autoconhecimento, vamos descobrir logo o nosso lado lunar, como dizia o Rui Veloso. E era isso que eu ia dizer. Quando vocês começaram a explicar, foi a música que me veio à cabeça. Todos nós mostramos o sol, mas temos o nosso lado lunar, e devemos começar por aí, por nos conhecer nós próprios e sabermos que nós temos os nossos dois lados, e toda a gente tem, e enquanto não nos conhecermos a nós, não nos aceitarmos, e no que diz respeito aos jovens e às crianças é muito importante a aceitação, porque muitos dos problemas, e aqui já vou se calhar saltar para o porquê que quisemos levar este projeto para a escola, não foi propriamente os casos de bullying ou de conflitos concretos, foi sobretudo o perceber que nos motivassem, mas foi sobretudo o perceber que há muitas crianças e muitos jovens fechados neles próprios e que não estão a conseguir desfrutar da vida e da sua infância ou da sua juventude porque não se aceitam como são vítimas de muito preconceito e de muito fator externo, mas também há muita coisa intrínseca, que é a falta de autoconhecimento, de se conhecerem eles próprios, exatamente, de autoconfiança e de se valorizarem. E às vezes basta um pequeno reforço positivo, um esforço por parte da equipa que está com eles, e eles começam a desabrochar.
só porque começam a acreditar neles, só porque afinal eu também sou capaz, e começam a acreditar neles, e sai dali uma outra criança, uma pessoa que nós não conhecíamos num período anterior, por exemplo, e aqui devemos levar isto muito a sério, porque o que nós descobrimos, nós, estou a falar da nossa equipa do projeto, e por isso é que o desenhamos neste sentido, é que há muitas razões que estão por trás do insucesso escolar, do dito insucesso escolar, não são propriamente as tão referidas dificuldades de aprendizagem, não são os problemas de aprendizagem que o menino não aprende, são as condições que não estão reunidas para que o menino ou a menina queiram aprender e tenham motivação e abertura para eu estou receptivo a aprender. E para isso, e nós percebemos também que muitas causas radicam mais nas fragilidades ao nível das tais soft skills ou das competências pessoais e sociais do que propriamente no intelecto que nós tanto valorizamos, do tal QI. Não passa muitas vezes por aí, passa mais por eles não estarem bem com eles próprios ou não estarem bem com os outros. E isso é inteligência emocional, isso não é o QI de saber as capitais europeias todas, ou não é esse tipo de competência intelectual de que estamos a falar de competências pessoais e sociais que lhes permitam estar bem na sua pele e construir relacionamentos interpessoais saudáveis e construtivos e positivos, e se isso se for fazendo de raiz, vamos de certeza evitar muito conflito, muita brincadeira violenta e agressiva gratuita, vamos de certeza empoderá-los de maneira a que eles consigam eles próprios gerir os pequenos conflitos e evitar que eles cresçam, que se evolumem. É essa a ligação entre o Sol e a Lua e também a implementação do projeto. Está muito por aqui. Bem. De que forma é que este projeto se relaciona com o programa Erasmus+, Soft Skills, Strong Persons? E o que é isto de Soft Skills, Strong Persons? Eu peço desculpa por não ter traduzido, porque nós normalmente, quando temos um projeto europeu, temos um título para a parceria, há um grupo de escolas europeias de vários países, e claro temos de ter o título em inglês, que é a língua de comunicação do projeto. E depois traduzimos para nós, para a nossa escola e para os alunos. Neste caso eu tive dificuldade em traduzir. E porquê? Porque não existe uma palavra ou uma expressão portuguesa a não ser competências pessoais e sociais. E é assim uma coisa tão... que soft skills é mais fácil. Porquê? Porque o soft skills permite o jogo de palavras soft skills, strong person, ou seja, isto a nível de inglês, aqui a professora de inglês já me disse que isto está incorreto, porque é strong people, o plural de person é people, eu sei isso. Claro que sabes. Eu forcei esta expressão para brincar com o jogo de palavras de as competências chamam-se soft, não por serem macias, por serem ligeiras, mas por serem frágeis, é mais delicado, são competências mais delicadas, não é uma competência de saber ler, saber escrever, é uma coisa mais, são as hard skills em inglês. E eu escolhi o termo soft skills para haver a dicotomia entre o soft, que é a competência é soft, mas a pessoa fica mais forte. Não é a fragilidade da competência que vai transformar a pessoa numa pessoa forte. Daí que eu mantive o título em inglês, que é isso que quer dizer, é trabalhar as competências pessoais e sociais, as soft skills, para tornar os alunos pessoas fortes, adultos fortes, resilientes e positivos e construtivos, que consigam construir um projeto de vida e que sejam capazes de gerir e de pilotar a sua vida com maior capacidade. Portanto, é esse o objetivo. O que é que isso tem a ver agora? Este projeto Soft Skills foi o tal projeto europeu que eu desenhei e para o qual convidei escolas parceiras de outros países, e depois houve uma coincidência muito feliz para mim, foi assim um presente do Ministério, que no ano em que eu apresentei a candidatura e saiu o resultado da candidatura em julho, e no mês de agosto
o Ministério oferece-nos de prenda um projeto para a escola em que podíamos, um projeto para fazer o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Ora, tiveram a mesma ideia que eu, o que foi ótimo. Eu e o Ministério em sintonia, perfeito. E então, com esse projeto, permitiram-nos colocar na escola 2 pessoas que seriam recursos humanos para esta área. E é aí que entra a Dinora, que também nos caiu assim como a cereja no topo do bolo, porque foi mesmo, foi um casting muito bem feito, porque apareceu muita gente na área da psicologia, mas sem formação específica nesta área, que é uma área nova e não há muita formação acreditada e reconhecida, e por isso não há muita gente a fazê-la. É preciso gostar-se e estar-se disposto a gastar dinheiro depois, sem ter depois o rótulo e o diploma, que é o que acontece com a Dinora, não é? Mas neste caso nós pedíamos expressamente, portanto a diretora na altura pediu mesmo e estava a fazer as entrevistas, e como ela esteve comigo nesse tal congresso, foi tudo sendo orientado no sentido de conseguirmos a pessoa que nos ajudasse a implementar este projeto. E conseguimos que a Dinora ficasse na escola e ficou ainda outra pessoa também a trabalhar neste projeto. E a partir daí os 2 projetos estão juntos a concorrer para o mesmo objetivo, o que é ótimo. Quem ganhou foi o agrupamento, foi a escola que conseguiu maximizar os recursos e trabalhar melhor ainda. Muito bem. Dinora, fala-nos um bocadinho desta experiência. Não, temos aqui uma introdução, agora partilhe connosco. Então é assim, eu como já disse há um bocado, de facto o mérito do projeto não é meu, mas eu se o desenhasse não poderia ficar melhor. Aliás, eu tive logo a oportunidade de dizer, quando comecei a trabalhar no agrupamento, que de facto era a minha praia, era a minha cara, isto de uma forma mais informal, mas era de facto aquilo que eu desenharia. As soft skills, de facto, eu tenho que confessar que não é um termo que faça jus nem em português nem em inglês àquilo que estas competências são e a diferença que elas podem fazer na vida dos nossos alunos e na escola em geral. Eu acho que deveriam ser qualquer coisa como essential skills, porque elas são de facto essenciais para que nós consigamos ser seres felizes, concretizados, em diferentes áreas, e portanto a palavra em português é péssima, em inglês é um bocadinho melhor, mas tira-lhes aquilo que realmente elas precisam, que elas são essenciais. E que competências são essas? Essas competências são esta que nós estamos a pôr hoje aqui em prática, que é a parte comunicativa, que é de facto muito pouco... é-lhe dada pouca importância aos nossos alunos enquanto estamos, portanto, a lecionar a parte mais académica, mais técnico-científica. E o que é isto, Ana? É um aluno, por exemplo, saber fazer uma exposição oral perante um público, mesmo sendo esse público a própria turma. E certamente a Luísa concorda comigo, enquanto professora de línguas e tive durante algum tempo no ensino superior, os alunos não tinham a capacidade no primeiro ano de fazer a apresentação pessoal. Portanto, não estou a pedir nada de extraordinário, perante uma turma. Portanto, só esta capacidade comunicativa pode fazer a diferença, por exemplo, quando eles vão à procura de emprego, quando vão a uma entrevista, quando têm que lidar com o público. E nós hoje em dia, que profissões já conhecemos que não têm que lidar com o público? Muito poucas. Podemos até estar atrás de um computador, mas temos que saber manter uma conversa telefónica, temos que saber falar com o cliente, temos que saber orientar para uma mesa se vamos a um restaurante. Portanto, a capacidade comunicativa é uma delas, a empatia é outra delas, e empatia sem comunicação é muito difícil. Todas elas, de alguma forma, elas estão relacionadas. Mesmo a própria capacidade linguística também é uma soft skill, neste sentido, se eu não souber, se eu não me sentir capaz de falar em público, eu, por exemplo, vou ter muito mais dificuldade
em aprender uma língua estrangeira. Portanto, elas estão, as soft e as hard skills, elas estão de alguma maneira relacionadas. Mas, de facto, a escola, a maneira como está trabalhada, a forma como está, faz com que as essential skills, vamos hoje chamar-lhes assim, sejam um bocadinho postas de lado. Então, a partir daí, todas elas estão de alguma forma relacionadas. O espírito de equipa é outro, e lá está, mais uma vez, se eu não tiver capacidade de comunicação, se eu não for empático, como é que eu vou saber trabalhar a equipa? Não vou. Motivar também. Não é? Lá está. A minha automotivação e a trabalhar o outro. E isso leva-nos, mais uma vez, a saber lidar com a diferença, porque num trabalho de grupo, os alunos não vão estar todos nem ao mesmo nível, nem com o mesmo nível de motivação, e nem todos têm as mesmas condições depois em casa. Portanto, e isto tudo conta para que de alguma maneira eles consigam chegar a um objetivo que é comum. A capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, que ainda há um bocado falávamos, e muitas vezes, e acho que hoje a empatia vai ser de facto aqui a personagem principal, é fundamental para que nós consigamos de alguma maneira lidar com o outro. E aqui, quando nós falamos de nível, estarmos todos ao mesmo nível, nem é bem estarmos todos ao mesmo nível, é respeitar que somos diferentes, ponto. E portanto, a partir daí é que as soft skills fazem toda essa diferença. A inteligência emocional é o único terreno no qual é possível as competências socioemocionais, as soft skills, vingarem. Caso contrário, isso não é possível. E enquanto este termo, esta literacia emocional, enquanto não for desmistificado, e os nossos alunos, por exemplo, isto é uma coisa muito simples, mas que não se passa nas nossas escolas, que é o aluno sentir-se acolhido quando está triste. E quando eu digo acolhido é o oposto de, anda lá, isso acontece, os outros meninos chamarem-te gordo, chamarem-te de caixa de óculos, chamarem-te de dentes de aço, deixa lá, isso não interessa. Interessa. Aquilo para eles é tão importante como nós sermos despedidos. Ou seja, o igual valor, o acolher na realidade e não desvalorizar, são caminhos para que a inteligência emocional brote. A partir dali, a partir do momento que nós dizemos aos nossos alunos, e foi um pouco isso também que foi, também já estou como tu, Luísa, fui passando um bocadinho à frente, o que é que acontece? Quando nossos alunos percebem que é natural estar triste, é natural estar desiludido, aí a inteligência emocional começa a florir e as soft skills quase automaticamente, como se fôssemos assim dizer os frutos que foram consequência da boa terra, das raízes e por aí adiante. Portanto, tudo de alguma maneira está encadeado. Muito bem. E que faixas etárias é que foram nesta fase escolhidas e porquê? Bom, o porquê, nós quando escolhemos na candidatura a um projeto europeu, quando escolhemos o escalão etário com o qual vamos trabalhar, temos sempre em conta duas coisas, dois fatores. Um deles é que, em princípio, são alunos que vão viajar connosco para se encontrarem em encontros internacionais. E isso pomos logo de parte os mais pequeninos, porque dá muito mais trabalho levar meninos do primeiro ciclo para o estrangeiro para estarem a trabalhar com colegas. Não é que não seja possível, faz-se, mas é mais difícil. Além de que, como eu estou numa escola de segundo e terceiro ciclo, o escalão etário em que os meus colegas dos outros países se sentiram mais à vontade e quiseram trabalhar, e porque isto é escolhido de comum acordo entre todos, foi o terceiro ciclo, portanto entre os 12 e os 15, 16, seria para que depois, quando os alunos se encontram, quando há encontros a nível internacional dos vários países, não haja assim um hiato muito grande e que possa haver aquele espaço de comunicação entre eles. E por isso foi esse o primeiro intervalo de idades que nós escolhemos. Mas depois, logo que a Dinora veio para a escola, nós alargámos logo.
quando percebemos que tínhamos recursos e que tínhamos possibilidade, e ela estava muito aberta e muito disponível, nós começámos a encher-lhe o horário e foi... E eu agradeci. E eu estava sempre a pedir mais, deu avanço, e assim conseguimos, podes falar tu Sim, no de facto no programa Soft Skills Erasmus+, a faixa etária foi exatamente como foi dito, o terceiro ciclo. No entanto, o projeto foi alargado e por isso eu acho que aqui podemos falar em sucesso, o que pelo menos para nós é o sucesso, foi alargado ao segundo ciclo, portanto aos meninos do quinto e sexto ano, e mais para o final do ano estendemos até ao primeiro ciclo, onde incidimos sobre os alunos do quarto ano. E de facto, portanto, todas as turmas do agrupamento do segundo e terceiro ciclo foram abrangidas pelo projeto, e os meninos do quarto ano. No entanto, devo ressalvar que o ideal seria mesmo, sim, ter ido ao pré-escolar, começar do pré-escolar, e abranger também os alunos do secundário, mas mais dias existem, mais anos letivos também, portanto é um caminho que tem que se percorrer. É bom ver este talento. É bom saber. Na prática, como é que foi desenhado este programa? Quais foram as mudanças? Como é que ele se concretizou? Nós começámos por ver como é que a Dinora foi ela que desenhou as sessões e esta introdução à temática e como iria trabalhar, que isto não foram aulas teóricas, pelo contrário, são sessões, por isso é que eu não chamo sequer aulas, são sessões de trabalho de competências pessoais e sociais, e foi a Dinora que criou, portanto teve autonomia total para criar o programa dentro dessas sessões. Criámos blocos de 4 sessões para abranger o máximo de turmas, porque depois todos queriam, aqueles têm, nós também queremos, então eu ainda não acabei nesta turma, mas a outra já, faltaste na outra, tens de vir. Pronto, foi o que foi ótimo, foram muito solicitados, vieram diretores de turma ter comigo, no período passado a minha turma estava inscrita e a Dinora não foi lá, portanto este período tem que ser prioritário. E todos, e abrangemos todas as turmas, depois fomos descendo para os escalões etários até chegarmos ao primeiro ciclo. Portanto foi organizado mediante o horário dela e as sessões foi ela que as... Então assim, pronto, a Luísa na altura perguntou-me quanto tempo é que eu achava que poderíamos ter frutos. As minhas propostas não eram viáveis porque as sessões são implementadas na aula de cidadania e, portanto, as turmas só têm cidadania uma vez por semana, 45 minutos, porque essa tinha sido a minha proposta. Portanto, ocupar as aulas de cidadania, o que não seria de todo justo para a disciplina em si. Então, estas 4 primeiras sessões, porque depois... eu falo a seguir, portanto, estas 4 sessões foram sobretudo um desbravar de caminhos. Criamos uma pequena atividade que eu acho que foi fundamental, cujo nome lhe dei o momento do atento a mim próprio, em que iniciávamos as sessões e os alunos na segunda, terceira e quarta sessão já sabiam o que é que nós tínhamos que fazer, alunos e professores, porque de facto as sessões não foram feitas em exclusivo para os alunos, foram feitas também para que o docente pudesse participar. E então na criação do momento do atento a mim próprio, os alunos apenas tinham que assumir uma determinada postura física e usar a respiração como superpoder. Porque acho que posso dizer, Luísa, que nós concordamos em fugir de tudo aquilo que fosse tecnicismos, palavras que assustassem de alguma maneira. Sobretudo palavras que trouxessem uma carga já de alguma ideia, para meditações e coisas do género que levassem para casa, ok, mas que seita é essa, o que é agora que estão a fazer na escola? Certo. Quisemos evitar isso e, portanto, despir tudo de ideias pré-concebidas e tentar fazer atividade pura e dura e mais nada, sem rótulos, e correu muito melhor assim. E nesse momento, portanto, os alunos apenas usavam, depois de algumas orientações da minha parte, a respiração como forma de se auto-acalmarem
autorregularem e perceberem que não temos que estar sempre a fazer coisas e que parar conscientemente é de extrema importância para que eles consigam continuar. Ou seja, o mote era mesmo, parar para continuar. Porque nós estamos de tal maneira, e a escola vive em piloto automático, é um piloto automático. Escola e as famílias. Escola, família, a vida, certo. Mas isto no início eles acharam estranho. Mas foi tal como Fernando Pessoa me ensinou, que fica para a história, primeiro estranha-se e depois entranha-se, porque de facto funcionou. Eu inicialmente, apesar de eu já trabalhar nesta área, noutro contexto, portanto em escolas privadas, portanto noutro contexto, vamos assim dizer, noutras faixas etárias, eu ao início devo dizer que também para mim foi desafiante, porque eu não sabia, e de relembrar que quando eu entrei para a escola e comecei a fazer este projeto foi online. Eu nunca tinha visto os alunos, portanto eu entrei para a escola em janeiro do ano passado, no ano letivo do ano passado, em fevereiro confinamos. Portanto o meu primeiro contacto com os alunos e com os professores foi online. E eu nunca, portanto isto nunca me tinha, acho que nunca tinha acontecido uma pandemia a ninguém, não é? Portanto fazer relaxamento, meditação, momentos mindfulness online foi desafiante para mim, mas os alunos foram fantásticos. E agora vem a pergunta: qual foi o impacto do projeto no dia-a-dia dos alunos, segundo a vossa perspectiva? Eu vou deixar a Dinora falar, porque ela esteve em todas as turmas, eu estive apenas nas minhas turmas e ela vai falar. Eu vou só dizer o que aconteceu numa das turmas, que era daquelas turmas que nós utilizamos normalmente assim, uns qualificativos terríveis, que miúdos muito agitados, com backgrounds familiares também um bocadinho complicados e que estavam sempre muito agitados na aula, muito agitados. E eu disse, vai ser desafiante. A primeira sessão foi um bocadinho. Ao fim da segunda sessão, eles já estavam todos caladinhos, em silêncio, olhinhos fechados. Assim, só este minuto de silêncio absoluto nesta turma já valeu o projeto inteiro. Agora podes fazer o balanço mais rápido. Pronto, eu sou suspeita, não é? Gostaria mais de ter o feedback ou de colegas que estiveram presentes em sala de aula ou dos alunos, mas tal como eu também já referi anteriormente, eu fiquei de veras surpreendida com os resultados, não só em contexto de sala de aula, mas depois como lido com os miúdos depois fora, porque também estou no GAF e ando muito pela escola. No intervalo gosto muito de ir, na hora do intervalo gosto muito de andar pela escola. Eu não me posso esquecer precisamente de ter encontrado um aluno desafiante, chamemos-lhe assim, que estava no hall da entrada porque iria falar com o coordenador de estabelecimento. Eu fui falar com ele e perguntei-lhe se estava tudo bem, e ele disse, não está muito bem. Eu então, contou assim a peripécia que tinha passado, e disse assim, tu sabes o que aconteceu, não sabes? E ele, sei, aquele menino não controlou a sua raiva. Portanto, ele teve plena consciência daquilo que de facto se tinha daquele comportamento. Não é que eu gosto muito da palavra controlar, mas eu fui fiel às palavras que ele tinha dito, porque de facto não é o controle da raiva que os nossos alunos precisam, mas sim da tal gestão, o gerir, porque a raiva, se é controlada, é pôr a sujidade para debaixo do tapete, e ela um dia mais tarde ou mais cedo ela vem ao de cima. Mas de facto foi surpreendente a maneira como eles reagiram, a maneira como eles levaram aquilo para a vida prática deles. E devo também dizer que os colegas, portanto os professores que estavam em contexto de sala de aula, vou-me agora relembrar das palavras de uma das nossas colegas. Ela disse-me, Dinora, saí extremamente inspirada destas sessões. Portanto, eu acho que não posso pedir mais nada. Eu posso acrescentar, sei que estamos já com o tempo já a esgotar, mas em termos de balanço final, porque há um aspecto que ainda não foi referido aqui, é que houve sessões também para professores e houve sessões para funcionários, portanto, para os funcionários da escola. E pais também. E para pais. É uma das metas que nós estamos a trabalhar. Estava previsto, mas depois com os confinamentos houve ali dificuldades. Mas as dos professores surpreenderam-me, porque
as inscrições não eram obrigatórias, logicamente, e tivemos um público muito alargado, tivemos muita gente nas sessões, tivemos as pessoas muito motivadas, muito interessadas, o que me deu uma ideia da quantidade de pessoas que já aderem naturalmente ao tema, já percebem a importância e já estão preparadas para avançar na sua implementação e que eu não tinha conhecimento. Estão disponíveis para... Sim, eu achava que era muito menos a quantidade de pessoas na escola que estivesse motivada, por isso fiquei impressionada pela positiva, que há muita gente a pedir mais sessões e querem mais de Dinora, e nós só temos uma, e enquanto a tivermos temos que a partilhar. Bem, agora o tempo voou. Voou Mesmo, literalmente. O que é facto é que nós temos sempre uma pergunta para fechar a entrevista: como é que vocês sonham a escola pública? Eu sonho a escola pública como uma escola para todos e de todos, uma escola que acolhe todas as crianças e jovens da nossa sociedade e que os acolhe a todos da mesma maneira. Não é com um fato tamanho único que serve a todos, que vai ficar largo a um e comprido a outro, mas que é aquele que fizemos e tem que servir a todos. Não, é uma escola para todos, terá que ter respostas diferenciadas e ser diferenciadora e ter respostas adequadas para todos. E nós, muitos destes todos que nos aparecem, muitas das crianças que frequentam a nossa escola, o nosso agrupamento, são crianças e jovens que trazem problemas já de trás, do contexto familiar. Outros podem nascer no próprio contexto escolar, de turma, e muitos desses problemas que depois obstaculizam ou mesmo impedem a aprendizagem, uma aprendizagem saudável e positiva, têm a ver com falhas, com fragilidades nas competências pessoais e sociais, e por isso nós pensamos que esta é uma resposta: investir. Estou muito contente que o Ministério tenha olhado para esta área, tenha investido ao permitir que nós tenhamos recursos humanos dentro desta área para nos ajudarem a implementar este projeto, e espero sinceramente que a nossa escola venha a melhorar com o alargamento deste projeto a todos. Dinora, como é que sonhas a escola? Agora sim, vou usar o meu poder de síntese. Eu sonho uma escola em que permita que as crianças sejam crianças. Muito bem, agradecemos à Associação de Pais, agradeço a vossa presença. Este tema foi enriquecedor, certamente. Este é o primeiro ponto, outras oportunidades surgirão, porque este é um tema que nos encanta e que nos faz olhar muito para além do que são as crianças. Ora, hoje, bem-aja, hoje tivemos connosco neste programa de Mãos Dadas uma visão daquilo que é e pode vir a ser a gestão emocional nas nossas escolas. Ficamos a conhecer um projeto inovador e diferenciado, onde o bem-estar das crianças é visto como um todo e onde são chamados os diferentes agentes educativos. Quando ouvimos mais do que as palavras dizem, quando vemos para além do que está a ser mostrado, estamos a chegar ao mais próximo do que é cada um. Não há escolas perfeitas, mas há escolas a olhar de forma diferente para os problemas que se lhes apresentam. São criados momentos de pausa, de estar, de trocas culturais, e quem ganha com tudo isto é a escola como um todo. Lembre-se, acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado, pelas 9 horas da manhã, e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. E recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.